Olá a todos, vamos agora iniciar a nossa correção do segundo simulão Natureza de Física. A todos vocês do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, sejam todos bem-vindos. Nós vamos agora começar a nossa revisão, na verdade vamos só começar a nossa correção do simulado, né? Que você já usa como revisão para o Enem aí. Eu vou tentar ser um pouco breve, gente, vou falar um pouco rápido, escrever rápido, para que o vídeo não se alongue muito. Então eu vou começar com a parte de física, a partir da questão 31. Então vamos lá. A todos vocês eu convido para participar. Se ficou alguma coisa difícil de entendimento, dá uma pausa no vídeo aí e reveja novamente. Então a primeira questão, nós temos aqui uma questão de ondulatória. Então veja o seguinte. Baseado nas propriedades ondulatórias de transmissão e reflexão, as ondas de ultrassom podem ser empregadas para medir a espessura de vasos sanguíneos. A figura a seguir representa um exame de ultrassonografia obtido de um homem adulto, onde os pulsos representam os ecos provenientes das reflexões nas paredes anterior e posterior da artéria carótida. Isso é muito importante para a nossa interpretação. Então a pergunta para nós é a seguinte: suponha que a velocidade de propagação seja de 1500. Suponha que a velocidade de propagação seja de 1500. Nesse sentido, a espessura e a função dessas artérias são respectivamente. Então vamos começar aqui só na parte de física com a nossa equação que resolve isso. Então nós vamos dizer o seguinte: a distância ou a espessura nós vamos chamar de ΔX, ou como vocês convencionam chamar ΔS. Então ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Logo, nossa espessura ou distância será igual a velocidade, que é de 1500, vezes o tempo. Esse tempo nós vamos pegar aqui no exame. Então veja que você tem dois pulsos. O primeiro pulso ocorre aqui em 2 microsegundos e depois você tem um outro pulso que ocorre aqui em 16 microsegundos, o que dá uma diferença de 14 microsegundos. Galera, o micro ele equivale a 10 a menos 6. Portanto, 14 microsegundos é 10 elevado a menos 6. Onde saiu esse 14? Tá aqui, ó, 16 menos 2 dá 14. Ok? Então, só resolvendo essa questãozinha simples, nós temos que 1500 vezes esse número, nós vamos encontrar um valor igual a 0,021 o que? Metro, haja vista que a velocidade está em metros por segundo. Então, se nós colocarmos em centímetros, encontraremos 2,1 centímetro. Uma observação. Como aqui nós temos o eco, o que é o fenômeno do eco? Você tem um som emitido aqui, vem, toca numa superfície e volta. Ou seja, ele percorre a distância duas vezes. Portanto, nossa resposta, temos que pegar essa distância e dividir por 2. Então, quando nós dividimos essa distância por 2, ou seja, vamos dividir 2, opa. Como dividimos isso aqui por 2? Ficamos assim. Tudo isso dividido por 2, isso vai nos dar 1,005 centímetro. Então nós temos aqui duas alternativas. Ou seja, essas alternativas têm agora a parte da biologia. Eu peguei uma imagem, essa imagem aqui, galera, para a gente analisar. Veja só, peguei de um site aí, de um blog. Então, como ele cita aqui que o nome da artéria é artéria carótida,
A artéria carótida, ela é responsável por transportar o sangue do coração para o cérebro, ou seja, para a cabeça. Toda essa parte aqui. Então nós temos duas alternativas com 1,05. A letra A, que transporta sangue da aorta para a cabeça, e a letra B, que transporta sangue dos pulmões. Deixa-me tirar a figura para a gente analisar. Então, a letra A, que transporta para a cabeça, e a letra B, que transporta dos pulmões para o coração. Ou seja, a nossa resposta é o item A. Ok, galera? Então, veja só. Então, pegando agora a nossa segunda questão, que diz o seguinte: um aprendiz de cozinheiro colocou 1 litro de água à temperatura ambiente, ou seja, a temperatura de 25 graus Celsius, numa panela sem tampa e deixou aquecendo em um fogão elétrico sobre uma boca de potência de 2000 watts. Considerando-se que toda a energia fornecida pela boca é absorvida pela água, qual o tempo mínimo aproximado em que toda a água evapora? Então, primeiro nós vamos ver o seguinte, vamos calcular essa expressão aqui, ó. Então, veja só. Primeiro vamos aqui calcular duas contazinhas bem simples. Q1 mais Q2. Onde esse Q1 será o calor sensível. Deixe-me fazer aqui uma coisa. Esse Q1 será o calor sensível. Então ficamos assim. Q é igual. Que letra horrorosa. Então vamos lá. Q é igual. Aqui vamos chamar de calor sensível, que é que macete, né? Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Aqui desde 25 graus Celsius até quando ela começa a ferver, ou seja, a 100 graus Celsius, quando nós já teremos então calor latente, que vai ser M vezes L, que é o calor latente de fusão. Então, vamos agora só voltar aqui um pouquinho e resolver esse problema. Então, eu vou fazer direto, galera, só calculando a energia. Quantidade de calor será igual a... Quanto vale a massa? A massa, galera, se você fizer uma continha para descobrir essa massa a partir da densidade, muito embora seja desnecessário, eu vou mostrar aqui por quê. Se você fizer isso aqui, ó, o texto diz que a densidade vale 1000. Então a massa eu não sei. O volume é 1 litro. 1 litro é 1 decímetro cúbico. Se eu transformar isso em metro cúbico, isso vai dar 10 a menos 3. E ao fazer meios pelos extremos, eu vou ter que a massa é de 1 quilograma. Ou seja, nós poderíamos fazer essa aproximação grotesca, isso não é verdade, que 1 litro é igual a 1 quilograma. Isso tem condições específicas para que isso seja verdade. Mas, para o nosso caso, a nossa massa vale 1. Então, só voltando aqui um pouquinho para a gente acompanhar aqui as informações. A massa vale 1. O calor específico, vamos fazer só uma leitura correta, que são 4,2 kJ. O quilo equivale a 1000. Então, 4,2 vezes 1000, nós vamos ter 4.200 joules vezes a variação de temperatura. Eu vou fazer direto, só para a gente ganhar tempo. Então, eu sei que quando a água entra em ebulição nessas condições, vai estar em 100 graus Celsius. Então, 100 menos 25, eu vou ter 75 graus, mais agora o calor de fusão. Então, vamos lá. É 1, que é a massa, vezes o calor latente de vaporização. Opa, isso mesmo. Calor latente de vaporização, mas tem um detalhe. Observe que ele também está em quilojoule. Então, se eu tenho aqui 2, ah não, gente. Não é 2, não, 2 pontos. Só aumentando um pouquinho para a gente fazer melhor a leitura. É 2.256 quilojoules. Então, 2.256 kJ multiplicado por 1000, eu vou ter
Só aquele número e acrescentar mais 3 zeros. 2.256 e coloco aqui 3 zeros. Então vamos fazer essa continha bem rapidinho. O calor total será igual a, multiplicando 1 vezes 4.200 vezes 75. Eu vou encontrar esse número aqui, galera. Não vamos apelar para a calculadora não, só para a gente ganhar tempo aqui. Então vamos lá. Então eu terei 2.571.000 mais esse número que é o calor latente. 2.256.000. Então nosso calor total será igual à soma desses dois. Eu vou ter... só uma correção aqui, galera. Então vamos lá. Então, quando eu multiplicar este número, eu vou obter o seguinte valor. Vou fazer aqui com a calculadora. Vou obter, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou obter o seguinte valor. 4.200 vezes 75, eu vou obter 31.500 mais 2.256.000. Ao somar esses dois números, eu vou obter 2.571.3 ou seja, 2.571.000 o que? Joules de energia. Mas agora vamos à nossa pergunta. A nossa pergunta não tem a ver com a energia. A nossa pergunta é: qual o tempo? Em quanto tempo isso vai acontecer? Então, deixe-me pegar só esse espaço aqui para a gente resolver. Para nós encontrarmos esse tempo, nós precisamos recorrer à equação da potência. Potência é igual a energia dividido pelo intervalo de tempo. Que nesse caso, a nossa energia é a quantidade de calor envolvida na transformação, envolvida nesse processo. Portanto, se eu fizer meios pelos extremos, eu vou ter ΔT igual a quantidade de calor dividido pela potência. Então já posso obter o tempo. A energia vai ser 2.571.000 dividido pela potência. Observe que o texto diz que a potência do nosso dispositivo vale 2.000 watts. Portanto, se eu dividir esse número por 2.000, eu vou obter um ΔT de... Vamos mudar só essa cor aqui pra gente. Um ΔT de... Deixa eu só fazer essa continha aqui rapidinho. Eu vou ter 128,55. Eu vou ter 12.855 segundos. Essa daí é a nossa resposta. Então você observe que as nossas alternativas, elas não estão em segundos, elas estão em minutos. Então, para eu obter minha alternativa, basta transformar isso em segundos. E como é que eu faço isso? Eu vou fazer isso dividindo por 60, já que 1 minuto tem 60 segundos. Então, pessoal, só corrigindo aqui, eu vou dividir por 60 segundos. Aqui também é segundos, logo minha resposta estará em minutos. Então, meu ΔT, ao fazer essa divisão, eu vou obter exatamente
21,4 minutos. Opa. Aí está a nossa resposta. A nossa resposta é a alternativa B de bola. Aí está, galera. B de bola. Próxima questão, a questão 33. Diz o seguinte: uma pessoa deixou um aquecedor elétrico portátil ebulidor dentro de um recipiente com 2 litros de água que estava inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius. O aquecedor é composto por um único resistor que opera em uma tensão de 110 volts. A pessoa voltou após um intervalo de tempo de 20 minutos e verificou que 40% da água já havia evaporado do recipiente. Considere que toda a energia fornecida pelo aquecedor é absorvida pela água e que toda a evaporação é somente devido à ação do ebulidor. Ou seja, não houve nenhuma evaporação espontânea da água para o meio ambiente. Despreze também a capacidade térmica do recipiente do aquecedor. Aí estão nossos dados, a temperatura de ebulição da água. E a nossa pergunta é: a partir de tais informações, assinale a alternativa correta. Galera, esse tipo de pergunta é um pouquinho trabalhoso porque ele não faz uma pergunta. Ele dá sugestões e você vai analisar se isso é o nosso gabarito. Como, por exemplo, o calor latente consumido no processo de evaporação é igual a, que é a alternativa A. Então, nós vamos lá resolver o item A. Para nós calcularmos o calor latente, então vamos lá, deixa eu só reduzir aqui um pouquinho esse pincel. Só reduzir aqui um pouquinho. Vamos botar aqui um 3. Vamos ver aqui o item A. Opa. Que é isso? Item A. O calor latente, galera, vai ser igual a massa vezes o calor latente de fusão. Só uma correçãozinha, na verdade a quantidade de calor latente será igual a massa vezes o calor latente de fusão. Então nossa quantidade de calor será igual a quem é a massa? Vamos voltar só um pouquinho para a gente analisar. Segundo o texto, nós temos um aquecedor composto, vamos lá, composto por 2 litros de água. Então nossa massa será 2, como nós temos aqui nas especificações, galera, que fizemos anteriormente. Observe que a densidade é de 1 kg por litro. Se nós temos 2 litros, isso vai nos dar uma massa de 2 kg. Só que tem um detalhe, desses 2 kg, vou fazer só um aqui. Esses 2 kg, apenas 40% é utilizado. Então vamos fazer só aqui. Massa será igual a 2 kg, na verdade são 2.000 gramas. No entanto, apenas 40% disso é utilizado. Então 40% de 2.000 vai nos dar 800 gramas. Então aqui nós vamos ter 800 multiplicado pelo calor latente de fusão. Perdão, gente. Calor latente de vaporização, que é de 540. 540. Logo, nossa quantidade de calor será 800 vezes 540. Isso vai nos dar um valor de 4, 3,
2.000, ou seja, 43.000, opa, corrigindo, 432.000 o quê? Calorias. Cal. Ou seja, se eu colocar isso em notação científica, isso vai dar 4,3 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, elevado à quinta. Elevado à quinta. A quinta. Que não responde à alternativa A. Então a alternativa A não é o nosso gabarito. Letra B. A quantidade de calor total absorvida pela água foi inferior a 2 vezes 10 elevado a 6, a 2 milhões. Então nós vamos agora calcular a quantidade total. Ou seja, a quantidade total é a soma do calor sensível mais o calor latente. Já temos aqui o calor latente, a quantidade de calor latente. Então vamos só fazer o sensível e somar com ele. Então a quantidade de calor sensível, ou seja, quando ocorre variação de temperatura, é o produto da massa. Quem é a massa? 800 vezes o calor específico. Observe que o calor específico foi dado, vale 1. O calor específico da água vale 1. E a variação de temperatura, veja que na questão ela diz que variou a temperatura inicial de 20 até a ebulição, que é de 100 graus Celsius. Portanto, nós vamos ter aqui 100 menos 20 igual a 80. Logo, nós vamos ter 800 vezes 80, 8 vezes 8, 64. Só colocar mais 3 zeros. O que é isso? Caloria. Portanto, a quantidade de calor total é a soma deste mais este. Logo, nós vamos ter, somando esses dois, vamos ter uma resposta de 496.000 cal. Observando a nossa alternativa do item B, isso nada nos diz, porque ela está em joule. Para nós transformarmos em joule, veja que uma caloria equivale a 4,2 joule. Basta multiplicar por 4,2. Então, quando você multiplica por 4,2, encontramos como resposta 2083200. Ou seja, se eu colocar em notação científica, eu vou ter 2,08 vezes 10 elevado a quanto? A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevado a 6 joule. Analisando a resposta do item B, cuidado para a gente não cair nessa... achar que esse número ele é nosso gabarito. Porque o item B diz o seguinte: a quantidade de calor total absorvida pela água foi inferior a 2 vezes 10 elevado a 6. Não, ele não foi inferior, ele foi superior. Portanto, o item B não é o nosso gabarito. Vamos analisar o item C. A potência fornecida pelo aquecedor é de 1000 joules. Então, para a gente calcular a potência, para nós calcularmos a potência, basta fazermos o seguinte: potência é igual a energia dividido pelo intervalo de tempo. No entanto, nossa energia é a própria quantidade de calor, que é de 2
0,08 vezes 10 elevado a 6. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Analisando o intervalo de tempo, você veja que tudo isso aconteceu em quanto tempo? Vamos ver o seguinte, vamos pegar aqui na questão. Ele diz que tudo isso ocorreu em 20 minutos. Observe que potência, a unidade de medida de potência é o watts, ou seja, para que ele esteja em watts, a energia tem que estar em joule, como já está, e o tempo em segundos. Ou seja, 20 minutos, para eu converter em segundos, basta multiplicar por 60. Então, 20 vezes 60, ou 2 vezes 6, dá 12. Ou 20 vezes 60, 1.200. Se eu dividir esse número por 1.200, eu vou encontrar como resposta, galera, eu vou encontrar 1.736 watts. Ou seja, isso não é o nosso gabarito, porque o item C diz que a potência foi de 1.000 watts, mas na verdade ela foi de 1.000, quase o dobro, né? 1.736. Vamos continuar para ver se a gente encontra o nosso gabarito. Eu vou utilizar aqui, já que o espaço está ficando um pouco complicado na outra questão. Então o item D, rapidinho, o item D, ele diz o seguinte: a resistência do aquecedor é superior a 5 ohm. Então, galera, para a gente calcular a resistência, existem várias maneiras e a gente vai pela mais fácil. Ou seja, letra D, vamos mudar a cor aqui. Letra D. Letra D, eu posso ver o seguinte: eu sei que potência é igual a DDP, ou voltagem, ao quadrado, dividido pela resistência. Fazendo meios pelos extremos, eu sei que resistência é igual a DDP, vai ficar assim, rapaz, DDP dividido pela potência, logo a resistência será D. Quanto vale a DDP, ou a diferença de potencial? Segundo o nosso texto, a diferença de potencial, isso ocorre com uma diferença de potencial de 110 volts. Logo, vamos lá, fazendo aqui rapidinho, 110 ao quadrado dividido pela potência que nós achamos aqui, que é de 1.736. Logo, a nossa resistência será igual. 11 vezes 11 dá 121. E 110 vezes 110 dá, só acrescentando aqui mais 2 zerinhos. Que letra horrorosa. Deixa eu melhorar isso, galera. Trazendo para cá. Então vamos lá. Resistência é igual a 1.200. Opa. Não. 12.100. Dividido por 12.100 dividido por 1.736. Quando nós fazemos essa divisão, encontramos a resistência de 6,97 ohm. Então, quando ele diz no item D que a resistência do aquecedor é superior a 5 ohm, nós já temos aqui o nosso
gabarito. Nosso gabarito é a letra D de dado. Ou seja, a gente pode até fazer o item só para conferir. Ou seja, vamos lá, potência é igual a U vezes U de DDP, U vezes I. Então você vai verificar que ao fazer essas contas, não vai bater aqui. Então, nosso gabarito, nossa resposta correta, item D de dado. Próxima questão. Essa questão é uma questão de refração, onde você aplica o ângulo limite. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Veja só, devido à diferença de velocidade, deixa eu fazer a leitura para a gente compreender. Dentro de uma piscina, um tubo retilíneo luminescente com 1 metro de comprimento pende verticalmente a partir do centro de uma boia circular oca de 20 centímetros de raio. A boia flutua em equilíbrio na superfície da água da piscina, como representa a figura. Bom, se você for utilizar aqui a equação do ângulo limite, você vai chegar na resposta exatamente, mas ela é de difícil, não que seja de difícil compreensão, mas existe uma equação bem mais simples, que é a equação do dióptro plano, ou seja, posição onde se encontra o objeto dividido pela posição onde o objeto é visto é igual ao índice de refração onde está o objeto dividido pelo índice de refração onde o objeto é visto. Isso vai dar a resposta bem mais simples e bem mais rápida. Por exemplo, o objeto X representa a posição do objeto. O objeto é a nossa haste aqui. Essa haste ela tem 1 metro de comprimento. 1 metro de comprimento. X' é a posição aparente que nós estamos procurando. Então, N é a posição, N é o índice de refração onde está o objeto. Então, o objeto está na água. Segundo o texto, o índice de refração da água vale 1,25. Dividido por N', que é o índice de refração onde está o observador. O observador observa de fora da água, observa do ar, cujo índice de refração é 1. Logo, se nós fizermos aqui meios pelos extremos, fazendo aqui meios pelos extremos, dizemos que x', ou distância aparente, será igual a 1 dividido por 1,25. Ao fazer essa divisão, 1,25. Ao fazer essa divisão, nós encontramos como resposta da divisão 0,8. Ou seja, 0,8 o que? 0,8 metros, já que eu usei essa distância em metros. 0,8 é igual a 80 centímetros. Repito, você resolve essa equação pela equação do ângulo limite. Quando você faz isso, você encontra a resposta exata. No entanto, essa aqui é bem mais simples e pelas alternativas, a gente já pode marcar a letra B. Fácil, bem mais interessante e mais fácil com essa equação do que da equação do ângulo limite. Próxima questão, questão 35. Vamos lá. Um objeto metálico X, eletricamente isolado, tem carga negativa de 5 vezes 10 a menos 2. Um segundo objeto metálico Y, neutro, mantido em contato com a Terra, é aproximado do primeiro e ocorre uma faísca entre ambos, sem que eles se toquem. A duração da faísca é de 0,5 segundos e sua intensidade, veja que aqui não diz nada, mas a gente sabe que isso aqui é corrente, devido à unidade de medida A, que é ampere. Então,
pergunta para nós é o seguinte: no final desse processo, as cargas elétricas totais de X e de Y, respectivamente, nós não vamos gastar muito tempo aqui não, galera. Por quê? A Terra é um grande potencial neutro. Então, se ele está mantido em contato com a Terra, elas vão descarregar, elas vão fluir diretamente para a Terra. Então, nossa resposta é o gabarito da letra A. A próxima questão diz o seguinte: duas pequenas esferas condutoras idênticas estão eletrizadas. A primeira esfera tem uma carga Q. Então vamos colocar aqui a primeira esfera, vou chamar Q1, ela tem uma carga 2Q. E a segunda esfera, vou chamar Q2, ela tem uma carga. A segunda esfera, ela tem uma carga 6Q. As duas esferas estão separadas por uma distância D e a força eletrostática entre elas é F1. Em seguida, as duas são colocadas em contato e depois separadas por uma distância 2D. Nessa nova configuração, a força eletrostática é F2. Pode-se afirmar sobre a relação entre F1 e F2 que... Então, para a gente responder este problema, nós vamos calcular a força eletrostática de F1 e depois calcular a força eletrostática de F2. Lembrando que a lei de Coulomb diz que a força eletrostática é o produto da constante vezes as cargas, o produto das cargas em módulo. Eu vou tratar aqui em módulo sem necessariamente colocar as barrinhas. Então, dividido por D ao quadrado. Então, a primeira situação é o seguinte: nós vamos dizer que F1 é a constante K vezes a carga 1. Quem é a carga 1? 2Q. Vezes a carga 2. Quem é a carga 2? A carga 2 é 6Q. Dividido, tudo isso dividido pela distância que ele chamou apenas de D. D ao quadrado. Portanto, a força F1 será igual a 2 vezes 6 dá 12. 12K, Q vezes Q, dá Q ao quadrado. Dividido por D ao quadrado. Vamos deixar aqui essa referência aqui. Opa! Vamos deixar aqui essa referência aqui. Isso aqui é F1 que nós acabamos de encontrar. Agora vamos calcular o valor de F2. Antes de nós começarmos a substituir, ele diz uma informação. Ele diz que as cargas são postas em contato. Se elas são postas em contato, há uma nova carga líquida junta. Ou seja, a nova carga será dada pela soma das duas cargas, que é 2Q, mais 6Q, dividido pela quantidade de carga, que é de 2. Ou seja, eu vou ter que 2Q mais 6Q vai dar 8Q sobre 2, o que isso vai nos dar? Um valor de 4Q. Ou seja, Q1 é igual a Q2 após a eletrização por contato. As cargas se eletrizam, se distribui desta forma, como se fosse uma média aritmética. E, portanto, Q1 é igual a Q2 e vale 4Q. Agora, nós vamos calcular a força, a nova força. Ou seja, vamos lá.
A nova força, que é a força F2, será igual a constante, vezes a carga 1, que agora é 4Q, vezes a carga 2, que agora já é 4Q, dividido, dividido pela distância. A distância agora, gente, é 2D. Então, 2D, e ele está ao quadrado. Portanto, ficamos assim. 4 vezes 4 dá 16K, vezes Q ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, que dá 4, vezes D ao quadrado. Posso simplificar aqui. Posso simplificar 16 por 4 e dizer que F2 é igual a 4Q ao quadrado sobre D ao quadrado. E a nossa pergunta é: qual a relação entre F1 e F2? Relação, galera, relação implica em divisão. Deixa eu colocar aqui uma coisa. Então vamos lá. Vamos só trocar aqui o pincel. Então veja só. Qual a relação? Então qual a relação entre F1 e F2? Será igual a... Quem é F1? F1 é 12. F1 é 12K ao quadrado sobre D ao quadrado. E F2, quem é F2? É 4K ao quadrado dividido por D ao quadrado. Observe, pessoal, que esse parâmetro aqui, ó, eu posso cortar o Q ao quadrado com Q ao quadrado, K com K, D ao quadrado com D ao quadrado, restando apenas 12 dividido por 4. E 12 dividido por 4 dá igual a 3. Ou seja, F1 sobre F2 é igual a 3. E se eu fizer meios pelos extremos, eu chego à conclusão que F1 é igual a 3 vezes F2. F1 é igual a 3 vezes F2. Ou seja, nossa resposta é a alternativa A. Alternativa A é a nossa resposta. Vamos analisar agora a questão de número 37. No estudo da eletricidade e do magnetismo, são utilizadas as linhas de campo. As linhas de campo elétrico ou magnético são linhas imaginárias cuja tangente em qualquer ponto é paralela à direção do vetor campo. Sobre as linhas de campo, assinale a afirmativa correta. Letra A. As linhas de campo magnético e os vetores força magnética são sempre paralelos. Nem sempre, gente. Veja só. A nossa equação é força igual a carga vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo. Então, se eles forem paralelos, ou seja, o ângulo for zero, o seno de zero é zero. Ou seja, perdão, gente. O seno de zero é 1. Seno de zero, o seno de zero é zero. Ou seja, a força é zero. Não haverá um movimento aí de rotação. Então, nem sempre elas são paralelas. Se elas forem paralelas, a força será igual a zero. Então, isso não é o nosso gabarito. Letra B. As linhas de campo elétrico numa região do espaço onde existe cargas elétricas se dirigem de um ponto de menor potencial para um ponto de maior potencial. Falso.
Se eu esquecer deste negócio aqui, eu lembro de como Benjamin Franklin idealizou a carga elétrica. Ele idealizou o fluxo de carga como fluxo de água. E a água sempre flui do maior potencial para o menor potencial. Da mesma forma, a carga elétrica, a sua corrente convencional, sempre flui do maior para o menor. Então, quando ele diz que flui do menor para o menor, torna a sentença B falsa. Item C. As linhas de campo magnético no interior de um ímã se dirigem do polo norte do ímã para o seu polo sul. Vamos ver aqui uma coisa, galera. Eu vou desenhar aqui, ou pelo menos tentar desenhar um ímã. Então, no ímã, as linhas de campo sempre saem do polo norte e sempre chegam no polo sul. Sempre, sempre, sempre. Sempre saem do norte e sempre chegam nos polos sul, conforme diz o enunciado. Porém, quando ele diz que é no interior, galera, ocorre justamente o contrário. Se sai do norte e entra no sul, no interior está ocorrendo o seguinte: está vindo do sul para o norte, o que torna a sentença falsa. Quando ele diz que no interior, não é no interior não. Então, no interior, as linhas de campo saem do polo norte para o polo sul, isso é falso. Item D. As linhas de campo elétrico que representam um campo gerado por uma carga elétrica em repouso são fechadas. Se a carga elétrica está em repouso, gente, essas linhas de campo, elas não são fechadas, elas são retas, certo? Se a carga for positiva, a linha de campo está chegando. Então, quando ele diz que essas linhas são fechadas, isso torna a sentença falsa. E é claro, a única que sobrou é letra D. As linhas de força de um campo elétrico uniforme são linhas retas, paralelas, igualmente espaçadas e todas têm o mesmo sentido. Nossa sentença verdadeira é o item E. Próxima questão. A próxima questão, ela já vai exigir um cálculozinho a mais. Veja só. Um sistema de cargas pontuais é formado por duas cargas positivas, Q, e uma carga negativa, menos Q. Todas de mesma intensidade, cada qual fixa em um dos vértices de um triângulo equilátero de lado R. Se substituirmos a carga negativa por uma positiva de mesma intensidade, qual será a variação da energia potencial elétrica do sistema? Constante de Coulomb vale K. Então, gente, vamos lá. Primeiro, energia é calculado multiplicando a constante vezes o produto das cargas dividido pela distância que separa essas cargas. Que no caso, como ele disse que é um triângulo equilátero de lado R, no caso o que está separando é a distância R. Então vamos fazer aqui, são duas situações. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos apagar aqui a lateral. Vamos lá, rapazinho. Deixa eu apagar para a gente ter espaço para resolver. Vamos lá, aqui tá bom. Então, só um pouquinho aqui. Nossa primeira situação, vamos desenhar esse nosso triângulo aqui. Vamos colocar aqui um pontinho aqui e um pontinho aqui. Agora vamos colocar um pontinho aqui. O triângulo não está bem equilátero não. Aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí. Então, segundo o texto, a primeira situação é:
Nós temos uma carga aqui mais Q, carga mais Q. Aqui nós temos uma carga mais Q. E aqui você pode colocar em qualquer verso do triângulo, desde que seja nessa sequência, que ele diz aqui, ó. Mais Q, menos Q, e a outra carga mais Q também. Duas positivas, mais Q, e uma negativa. Então, só a configuração desta forma, isso produz uma energia da seguinte forma, gente. Eu vou colocar em evidência, primeiro, lembre-se que a nossa equação é energia igual a constante vezes o produto das cargas dividido pela distância que separa. Então, no caso, eu vou fazer direto só para a gente simplificar. Então, aqui está a distância que separam. Então, o produto das cargas, eu vou chamar, primeiro, aqui, vai ser que, que vezes Q positivo mais, posso fazer aqui, ó, que, que vezes menos que mais aqui, menos que vezes que. Pronto, só resolvendo isso aqui. Então, a nossa energia será igual a K sobre R, que é a distância, Q vezes Q, daqui ao quadrado. Q ao quadrado. Mais por menos, menos. Q vezes Q, daqui ao quadrado. Mais por menos, menos. Q vezes Q, daqui ao quadrado. Ou seja, eu posso cortar este com esse e dizer que restou apenas esse. Ou seja, restou-me menos K Q ao quadrado dividido por R é a primeira equação. Que chato. Aí, meu Deus. Aí, um R meio feio, mas essa aqui é a nossa primeira relação. Agora, o texto diz que se nós trocássemos a carga negativa por uma positiva, ou seja, o vértice do triângulo, todas as cargas ficariam positivas. Como ficaria nossa? Qual seria a nova energia? Vamos chamar isso aqui de E1. Então, vamos calcular a nova energia. A nova energia. Eu vou fazer direto, galera, só para ganhar espaço aqui. Então, a nova energia será de K sobre R. K sobre R. Vou fazer um R aqui maiúsculo. Por que será que ele está fazendo isso? Vou fazer um R aqui maiúsculo para deixar de dar trabalho. Ah, já sei. Isso é porque tá minúsculo. Vou fazer aqui. Aí, Então vamos lá. Como agora tudo é positivo, nos vértices do triângulo fica Q mais Q vezes Q mais
mais Q vezes Q. Ou seja, a nova energia será de K sobre R vezes Q dá Q ao quadrado mais Q ao quadrado mais Q ao quadrado. Ou seja, a nova energia será igual a K sobre R. Q mais Q mais Q, que vai dar 3Q ao quadrado. Agora, galera, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Então, a nossa resposta é a diferença. Então, a diferença vai ser quem? A diferença vai ser E2 menos E1. Logo, nossa energia, ou delta E, será E2. Quem é E2? 3K Q ao quadrado sobre R menos E1. Quem é E1? É menos, abre parêntese, K Q ao quadrado sobre R. Isso aqui é um 2, galera. O 2 feio. Vamos lá. 2R. Aí está. Eita, perdão, gente. Agora que eu percebi que eu tô na frente, né? Não posso resolver aqui, não. Então, deixa-me resolver aqui. Então, nossa resposta será de... a variação da energia será de menos por menos, mais, ou seja, 3K Q ao quadrado sobre R mais KQ ao quadrado sobre R. A soma disso vai dar exatamente, gente, 3K Q ao quadrado mais K vai dar 4K Q ao quadrado sobre R, ou seja, alternativa D. D de dado. Vamos finalizar, gente, para esse vídeo não ficar muito longo. Então, terceira questão, 39ª questão. Na bateria de um telefone celular e em seu carregador estão registradas as seguintes especificações. Então, vamos lá, as especificações dessa bateria. Opa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí, galera, dá para observar. Então, aí estão as especificações. Deixa eu me colocar aqui uma coisa para vocês. A primeira especificação é a carga. Então, a carga dela vale 1650 miliampere hora. Miliampere hora. Ele tem uma voltagem de 3,7 volts. E isso aqui, gente, o watts-hora é a unidade de medida de energia. Então, a energia vale 6,1 watts-hora. Watts-hora. Então, aqui está a especificidade do carregador. Na entrada ele funciona desde 100 até 240, ou seja, ele é bivolts. Tem essa frequência, esta corrente, e de saída ele tem 5 volts e 1,3 ampere. Então, nossa pergunta é a seguinte: com a bateria sendo carregada, então a nossa referência está aqui, galera, ó. Então, com essa bateria sendo carregada a 127 volts, ou seja, nessas especificidades de entrada,
a potência máxima que o carregador pode fornecer e a carga máxima que pode ser armazenada na bateria são respectivamente. Então, se você liga nesse dispositivo aqui, ó, a 127, isso aqui é as informações de entrada. Então, de saída vai ter isso aqui. Então, a pergunta para nós é, você liga ela na tomada, a entrada, para a bateria você vai ter no carregador a parte de saída. Então, a primeira pergunta é, qual é a potência? Então, a nossa potência será igual ao produto da DDP vezes a intensidade da corrente. Então, a nossa potência será igual a... Quem é a voltagem de saída para a bateria? Então, a voltagem de saída é de 5 volts. E a corrente, 1,3. O que nos dará uma voltagem de 5... Perdão, gente. Uma voltagem não. Uma potência de 6,5 watts. Isso aqui é a potência. Ele fez duas perguntas: qual a potência máxima e qual a carga. Já a carga, galera, observe pelas unidades de medida que estão todas em coulombo, ou seja, nós temos que converter essas unidades de medida. Então, essa carga estará em coulombo quando a gente tirar esse submúltiplo mili e o tempo de hora para segundo. Como? Da seguinte forma. Vou mudar aqui o pincel. Então, a carga será de... A carga será de 1650, o submúltiplo mili equivale a 10 a menos 3 A de corrente, de amperagem. E o tempo de 1 hora, gente, são 3.600 segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Ou seja, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um zero aqui, corto com esses dois zeros aqui, com essa potência. Então, eu fico com... Opa! Eu fico com que... Perdão, gente. Vai lá, rapaz. Eu fico com Q igual a 165 vezes 36. 165 vezes 36 vai me dar uma carga de 5.940 coulomb. Isso aqui é segundo, produto de ampere por segundo. Ampere vezes segundo é coulomb. Então, a nossa carga é de 5.940 e a potência é de 6,5 watts. Ou seja, nossa resposta é a letra D de dado. Então, só para a gente finalizar a nossa questão, nosso simulado, vamos à última questão. Questão 40, nós temos o seguinte arranjo. 4 resistores, cada um deles com valor R, estão conectados por meio de fios condutores ideais, segundo o circuito representado na figura abaixo. O circuito é alimentado por um gerador ideal que fornece uma tensão elétrica constante. Inicialmente, o circuito foi analisado segundo a situação 1 e posteriormente os pontos A e B foram interligados por meio de um fio condutor, de acordo com a situação 2. Então, vamos aqui analisar essas sentenças rapidamente. Essa questão não é tão difícil, não. Com base nessas informações, identifique como verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas. A primeira sentença. A intensidade de corrente elétrica no gerador é a mesma para as duas situações apresentadas?
Observe, gente, que ao ligar este fio aqui, você não muda a configuração da corrente, você não muda a configuração de nada. Então, quando ele diz que a corrente é a mesma, isso é verdade. Ela não vai ser alterada. Segunda sentença. Ao se conectar o fio condutor entre os pontos A e B, a resistência elétrica do circuito diminui, não tem voltagem, não tem corrente aqui, então essa resistência ela não se altera. Então, quando ele afirma que ela diminui, a sentença é falsa. Na situação 2, a intensidade da corrente elétrica no gerador aumenta em relação à situação 1, não há alteração, não tem potencial aqui, ó, não tem diferença de potencial, eles estão aqui, ó, aqui é a nossa fonte. Então o fato de ter ligado esse fio aqui não alterou nada. Então, altera sim, mas isso não vem ao caso aqui com relação à ponte de Wheatstone. Aqui nós estamos analisando só corrente e resistência. Então veja só, a diferença de potencial elétrica entre os pontos A e B na situação 1 é maior que na situação 2, a diferença de potencial aqui não se alterou. Portanto, a nossa sentença é verdadeiro, falso, falso, falso. É letra D, verdadeiro, falso, falso, falso. Aí está, pessoal. Bom, deixa aí as críticas, as dúvidas e qualquer coisa que eu não me fiz entender, vocês vão desculpando aí que isso aqui ainda estou em fase de treinamento aqui, como usar a mesa e escrever ao mesmo tempo olhando para a tela. Valeu, galera, espero que isso ajude vocês. Se gostou, deixe aí o seu like, dê um joinha, assim você estará me ajudando e ajudando o canal. Obrigado, até a próxima.